Começando, então, o terceiro vídeo, né? O terceiro exercício dessa série de escrita expressiva, desadaptação. No primeiro vídeo, a gente tentou olhar para o movimento desse núcleo selvagem, falamos um pouco sobre as camadas de cultura que podem acabar forçando uma adaptação a mais, né? Em coisas, atitudes, comportamentos que não nos beneficiam, pelo contrário, né? Aí a gente não está falando de uma flexibilidade ou de um bom ajuste, né? De uma leitura sensível aí das circunstâncias. Não é disso que a gente está falando quando a gente fala de adaptação excessiva. A gente está falando de alguma coisa que vai tentar aí aniquilar uma parte nossa que, na verdade, ela resiste a isso, né? Continua aí causando uma espécie de estranhamento. Estranhamento de si, estranhamento do meio, né? Das demandas desse meio também. No segundo exercício, que eu tive que cortar por problemas técnicos, ficou divididinho, mas na verdade ele é até mais curto. No segundo exercício, a gente olhou para esses índices, né, de estranhamento. Em vez de retirá-los, né, de adaptá-los, a gente fez um exercício em que a gente se vestia de novo, né, aqui daqueles índices que foram capturados pela cultura. Falando de uma forma bem ampla, né? Cultura nesse sentido civilizatório. Claro que a gente não está falando, de novo, vou repetir o que eu já disse, de se tornar uma criatura indomável, selvagem, que não respeita regras, não é disso que se trata, né? Mas sim de ver onde eu fui assimilada como estranha e se eu consigo recuperar esses índices e ver como eu me sinto. Então, a gente está nesse ponto caminhando junto com o Patinho Feio, nesse corpo estranhado, né? Esse corpo selvagem, esse núcleo de resistência, e não paramos de nos mover. Hoje, a gente vai falar da parte do congelamento. Então, eu já fui comentando que existe essa passagem na história do Patinho Feio, e hoje eu vou olhar para ela com mais calma. Inclusive, eu vou ler a parte em que ele acaba congelado no lago. Então, estou aqui seguindo, né, o livro Mulheres que Correm com os Lobos, o modo como o conto está narrado neste livro. Nessa ediçãozinha aqui, eu vou ler um trecho da página 214. E só para uma coisa que vai ser importante, né? Nesse conto existe uma passagem de tempo em que a gente vai vendo as mudanças das estações do ano, né? Então a gente começa ali, a gente tem o verão, a gente tem o inverno, a gente tem a primavera, a gente tem essas partes, essas estações de ano aí tematizadas. E justamente, né, na parte em que ele vai se congelar, é quando o inverno está chegando. Ele tinha acabado de sair de um lugar onde ele tinha tentado encontrar abrigo e mais uma vez ele foi rejeitado. E aí acontece uma coisa muito curiosa, né? Ele vai embora da onde ele estava, e aí diz assim: ele, Patinho Feio, né, encontrou por acaso um laguinho. E enquanto estava nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo, e ouvir suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado. Ele girou e girou na água para observá-las enquanto desapareciam nos céus, e depois mergulhou até o fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. E a neve caiu sobre o gelo. Os velhos quebravam o gelo nos baldes de leite e as velhas fiavam até tarde da noite. As mães alimentavam 3 bocas de cada vez à luz de velas, e os homens saíam à procura de ovelhas sob o céu branco da meia-noite. Os jovens entravam na neve até a cintura para ir ordenhar,
e as moças imaginavam ver o rosto de rapazes bonitos nas chamas do fogão enquanto cozinhavam. No lago ali por perto, o patinho precisava nadar cada vez mais rápido em círculos para manter um lugar aberto no gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo e foi aí que ele sentiu que ia morrer. Dois patos selvagens vieram voando e chegaram escorregando no gelo. Eles observaram o patinho. Como você é feio, grasnaram. Que pena! É uma tristeza. Não se pode fazer nada por alguém como você. E saíram voando. Felizmente, um lavrador passou por ali e libertou o patinho, quebrando o gelo com seu cajado. Ele levantou o patinho, abrigou-o no casaco e voltou para casa. Aí o patinho vai com ele para casa do lavrador, mas lá acontece um monte de coisa que também não dá certo, dele ficar lá. Mas o que chama a atenção no começo desse trecho é o fato de que essas aves que ele vê voando, né? Na verdade, são cisnes, mas ele não consegue se reconhecer como um cisne ainda. Só que os cisnes gritam, né, para cumprimentá-lo. Então, não sei o que, né? E aí ele grita de volta com uma voz que ele nunca tinha escutado, nunca tinha emitido antes, mas ainda assim, né, ele tem esse encantamento por essas criaturas, as mais lindas que ele já tinha visto, só que ainda assim ele não se reconhece como cisne neste momento, mas já tem um encanto, né? E essa sensação de estar desolado, ele está sozinho ali, ele vê a coisa mais linda que ele já viu, e é como se fosse uma nostalgia daquilo que eu ainda não sei que eu sou, né? É uma sensação muito estranha que suscita aí essa passagem. E aí ele não conseguia entender esse amor, né? Tem essa confusão, porque justamente, né, ele ainda não se reconheceu, ele ainda não se viu como pertencente a este núcleo de cisnes, então ele ainda está, né, nesse lugar aí de surpresa, de encanto, mas ao mesmo tempo é como se não fosse com ele. Isso é legal, porque assim, eu acho que na vida a gente passa também por esses momentos, né? De que alguma coisa me chama muito, eu acho que, né, posso até imaginar que possa ter a ver comigo, mas eu ainda não me sinto neste lugar de responder a este aceno, indo embora junto com um bando de cisnes. Mas realmente, né, é um percurso que ele faz. Então aqui existe esse vislumbre de uma realidade mais bonita do que a que ele conhece, mas ele ainda não está suficientemente convencido, né? Ele ainda não passou por esse reconhecimento para entender que aqueles pássaros brancos, na verdade, são a turma dele, né? Mas tudo bem. Aí ele se congela lá naquele laguinho, ele faz força, né, para se movimentar, continua tentando se movimentar, chega uma hora que ele acaba congelando. Quem já leu o livro, já passou por outros momentos do livro, a gente sabe que o capítulo que fala da criatividade, especificamente, né, se chama As Águas Claras, o sustento da vida criativa. E a gente entende que essa imagem da água, ela tem um pouco a ver com aquilo que vai ter a ver também no capítulo das águas claras, que é a água como uma força de criação. E aí vai ser uma leitura parecida que a autora, estou procurando aqui onde é que está, aqui, achei, vai fazer dessa passagem do congelamento. Ela vai falar que esse congelamento de sentimentos, né, essa frieza, da qual, inclusive, muitas pessoas se orgulham, né? Nossa, olha como é bom eu ser fria, como é bom eu não demonstrar, como é bom eu não ter emoções, né? Porque aí eu também não me machuco e tal. Que esse isolamento, essa frieza, né? Essa imagem do lago congelado, ela acaba inibindo também a função criativa. E isso faz sentido em dois pontos. Num ponto,
ela pensando sempre nos arquétipos, né? Então, trabalhando essas imagens de forma arquetípica dentro da linha que ela segue no livro, a água realmente vai ter a ver com a criatividade. Por outro lado, se eu estou falando de uma frieza, que é que ela vai interpretar como os sentimentos congelados, se eu não posso sentir, se eu não posso estar sensível àquilo que está em volta de mim, como que eu vou ter esse olhar, que é o olhar criativo, que enxerga potência nas coisas, né? O que elas podem vir a ser. E aí tem essa imagem, né, de estar preso ali no gelo, que ela vai dizer assim: na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. Há histórias da criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo, durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos, em especial para consigo mesmo, mas também e às vezes ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique e alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo, inibirá a função criativa. Se a gente pensar, né, num repertório mais recente, a gente pode lembrar do Frozen, né, lá da rainha Elsa, e ela sai congelando tudo. Tem muito a ver, né, com essa imagem, o congelamento como também uma frieza ali do coração, tanto que é o calor, né, da amizade, lá do amor entre as irmãs, que acaba recuperando a vida naquela paisagem e até mesmo o relacionamento das duas. Então, a gente tem também essa referência, né, que eu acho que tem muito a ver com isso. E aí, ela vai trazer isso um pouco para a parte da criação, né, e da produção, dizendo assim: quando os escritores, por exemplo, se sentem secos, áridos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar à fertilidade reside em escrever, né? No entanto, se eles estiverem presos no gelo, não conseguirão escrever. Há pintores que estão ansiosos por pintar, mas dizem a si mesmos: larga disso, seus quadros são estranhos, são feios. Existem muitos artistas que ainda não firmaram sua posição e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua vida criativa. E mesmo assim, cada vez que eles pegam da pena, do pincel, das fitas, do roteiro, eles ouvem: você só causa problemas, seu trabalho é marginal, totalmente inaceitável. Você mesmo é marginal e inaceitável, né? Então a gente vai tendo ela vai trazendo essa interpretação desse congelamento, dessa imagem do rio congelado como uma inibição da função criativa, também para esse estranhamento do que eu produzo, né? Então, eu sou estranha, logo só produzirei coisas estranhas e rejeitadas. Então, é essa sensação que ela está imprimindo aqui nessa passagem. Ela diz que a solução é agir como o pato, continuar se mexendo, tentar não se congelar, né? Tudo bem. Na história, chega esse momento que ele se congela, mas ele vai lutando e depois ele segue em frente, ele vai andando. Então ela diz assim: siga em frente, apanhe a caneta, comece a escrever, pegue o pincel, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, né? Para quem é bailarina, dance, atriz, dramaturga, poeta, musicista, qualquer outra. Exerça a sua arte, sabe-se que o que está em movimento não se congela, por isso mexa-se, vai em frente. Então ela vai dar muita importância para essa questão do movimento, né? E para a gente não entrar nesse lugar de congelamento que é o lugar que o Patinho Feio acabou ficando por um tempinho até o lavrador conseguir lá quebrar o gelo, né, e ajudá-lo. E se a gente pensar, eu acho que eu esqueci de copiar, mas eu copio aqui rapidinho. Tem um poema do Mallarmé que é bem conhecido, que ele é conhecido como poema do cisne, né? Se eu não me engano, ele não tem nome. Ele é o poema do cisne. Ele começa com um verso assim, deixa eu colocar aqui na luzinha. Vou colocar ele em português aqui e vou puxar ele em francês também para a gente. Esses 5 é só uma nota de rodapé que estava junto. Só para a gente ver uma coisinha nele em francês. Por que eu estou pegando esse poema, né?
porque é essa imagem, é a imagem do congelamento que a gente tem aqui. Vocês estão aí com a lousa aberta enquanto eu copio? Então, dá para vocês já irem lendo, né? E vendo que realmente é isso que a gente tem aqui. Essa imagem do frio, essa imagem do congelamento. E também tem o cisne, né? Já também super aí combinando. Então, aqui tá o comecinho dele em português, comecinho dele em francês. Por que meu nome tá aqui? Não sei se isso dá para ver para vocês, se não dá para ver, mas enfim. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer avec un coup de livre? E aí continua, então, o virgem, o vivaz e o belo neste dia vai nos ferir num golpe de asa em desvario. Rijo lago esquecido sob orvalho frio. Então, tá todas essas imagens de frio, de congelamento, o gelo, né? E fala do cisne de outros tempos, que lembra que seria ele o magnífico, né? Sem fé, enfim, aí continua. É um poema bem legal. Deixa eu botar o nome do Mallarmé aqui. Até me enrolei agora. Também não reparem a pronúncia dos primeiros versos. Faz muito tempo que eu não leio nada em francês. Aqui está. E então, em francês, por que eu coloquei ele aqui, né? Porque a gente vai ver essa relação com a escrita, essa relação com a palavra, essa relação com o signo. Que em francês a gente não precisa resolver no poema, porque a palavra sim, que está aqui, ela soa como, né, a palavra signo, a palavra que tem a ver com o que algo significa, o que algo simboliza, né? O que algo pode representar. Então, o som é exatamente igual. Em português não é, mas aqui a tradução resolveu, né? Enfim, é uma boa tradução, mas é uma pena que tenha que resolver isso para manter um pouco esse sentido que está dado aí no poema, mas colocou aqui embaixo, né? Então, um cisne de outros tempos, parará, veste o cisne e o inútil exílio do signo. E aqui em francês a gente tem só uma vez a palavra, né? Lucine. E porque em francês, enfim, como o som é igual, a gente não precisa trabalhar, desfazer essa ambiguidade, né? Pela escrita. Mas, enfim, isso é um longo parêntese só para a gente pensar nessa relação que ela vai fazer, que a autora vai fazer. Ela não cita Mallarmé, tá? Mas com essa questão do congelamento e da inibição da função criativa. Porque uma das leituras deste poema é o próprio poeta congelado, né? Claro que a gente sempre pode interpretar de várias outras maneiras, mas uma das leituras é o terror da criatividade congelada, é o terror da página em branco, é o terror do que eu não consigo resolver, desse signo que se anuncia e que escapa de mim, né? Que fica ali preso nessa paisagem congelada. Então, a gente está um pouco nessa mesma chave semântica, né? Nesse mesmo espaço aí de significações, de possibilidades de entender esse congelamento como algo que está impedindo, né, de fluir essa criatividade, essa criação, né? Então, eu quis trazer porque eu achei interessante quando eu estava relendo ali e me lembrei. Então, vamos voltar aqui. O patinho sai do gelo. Gente, não tem jeito esse cabelo, né? Porque eu fico aqui fazendo as coisas em casa, aí na hora que eu paro para gravar alguma coisa, eu falo assim, gente, é agora, porque se não for agora, não será. Então, acaba que vamos do jeito que estamos. Como que ela vai analisar essa passagem, ela, Clarissa, né? Já sou íntima, essa passagem do lavrador. Bom, por um lado, claro que a gente tem ali no conto, parece que é uma função meio mágica, né? Uma forma de resolver de alguma maneira aquela situação. Passa um cara ali, quebra o gelo e pronto, o patinho segue em frente, né? Mas ela também vai falar de estar atento aos sinais, né? Não são sinais místicos, mas que assim, às vezes a gente chega num ponto
de estar desencorajado, como o patinho estava, né? A gente chega num ponto de se deixar congelar, de se movimentar, movimentar e movimentar, mas ainda assim ficar nesse lugar congelado. E às vezes alguma ajuda vem, né? E não é uma ajuda mágica, mas é uma ajuda inesperada, porque essa parte ela vai analisar com o nome de O Estranho que Passava. O estranho que passava, né? Então, o que o lavrador tinha que ver com o patinho feio? Nada, não conhecia o patinho feio. Mas veja que os patos selvagens que passam por ali não o ajudam, né? Tiram sarro dele, ofendem ele, vão embora voando, deixam lá o patinho feio morrer, né? Abandonam ele lá, não querem nem saber dele. Então, o que, que tem aqui? Você pensar, entre o patinho feio, os patos selvagens, o patinho feio e o lavrador, de quem o patinho feio é mais tipo, próximo, né? Vegetariano, mais próximo dos patos selvagens. Mas nem sempre a ajuda, né? Ou a porta se abre de quem a gente espera. Nem sempre a porta se abre de quem é mais semelhante ou parece mais semelhante. Às vezes, alguma coisa, né, aparece para a gente, algum tipo de ajuda, algum tipo de porta aberta, algum tipo de oportunidade, algum tipo de sorte também, porque não, né? Ou de coincidência. Se a gente estiver olhando com atenção, a gente vai saber aproveitar essa oportunidade para sair do gelo, né? A gente vai ver que o gelo se quebrou e a gente vai sair de lá. A gente vai aceitar essa ajuda. Então, é mais um aviso, né? No sentido de estar atenta ali ao que pode surgir de oportunidades. Ela diz, né? Algum sustento aparece do nada para nos ajudar, né? Nos deixando perplexas. Quando a gente chega numa situação limite que a gente não pode mais suportar. Então, para além dessa função que tem aí, de repente, de resolver um pouco esse conto, existe também essa atenção, né, a algumas oportunidades ou vislumbres de coisas que podem nos ajudar e que não vão ser óbvias, né? Não vão ser óbvias, porque o que é óbvio para o patinho feio é ser rejeitado. Então, de repente, se aparece alguém com algum comportamento diferente, se eu não estiver olhando, eu posso deixar passar, porque eu estou tão desacostumada. Tem um nome para isso, né? Eu lembrei disso, vou fazer mais uma digressão. Sabe quando você está grávida e aí você começa a ver mulher grávida em todo lugar, né? Aí você nunca tinha reparado que tinha tanta mulher grávida no mundo, mas a partir do momento que você está grávida, parece que todo lugar que você vai tem uma mulher grávida. As mulheres grávidas não existiam ou era você que não prestava atenção, né? Elas sempre existiram. Que a gente vai dirigindo o nosso olhar, tem um nome certo para isso, mas dependendo, né, das circunstâncias ali, pelas quais a gente está passando e tudo mais, que faz sentido naquele momento. Então, o que eu estou trazendo com essa história aí do lavrador e lembrando dessa digressão, né, fazendo essa digressão aí, é que assim, se tudo que eu vivo é rejeição, quando alguém me ajudar, talvez eu não perceba, né? Se tudo que eu vivo é desprezo, quando alguém me estender a mão ou quando uma porta se abrir, talvez eu não acredite que isso está acontecendo, talvez eu nem perceba que isso está acontecendo. Então, ela interpreta com um pouco menos de ênfase do que eu dei agora, mas ela entende mais ou menos essa parte do estranho que passa e ajuda, como essa ajuda providencial que nem sempre vai vir de onde você espera que venha, né? Ou de repente, alguma oportunidade diferente do que você tem vivido até agora se apresentar para você num momento de crise. E aí você continuar a andar, tá bom? Então, queria que a gente pensasse um pouco, né? Vocês já passaram por isso, por esse momento de estar ali nesse congelamento todo? O congelamento de sentimentos, congelamento de criatividade, congelamento de ideias, de projetos. Como é bom quando alguém também aposta, né? Que a gente pode continuar a se movimentar quando chega aí esse estranho que passa.
Eu queria que a gente trabalhasse hoje bem dentro dessa ideia de um conto, né? Aí lembrando da história que eu falei do Frozen, pensando nessa história do Patinho Feio. Pode dar uma viajada, né? Porque a ideia realmente é essa, de a gente fazer uma coisa bastante criativa e que a gente se implique nesse processo, né, de escrita expressiva a partir de aí né, desses exercícios que vão trabalhar esse lado mais do simbólico, do imaginário, né? Então vamos pensar nesse congelamento e no que tira você do congelamento, tá? Então, quando você se vê nessa situação de estar totalmente sem esperança, né? De se colocar ali, de se entender nesse isolamento completo. Eu estou sozinha nesse lago congelado, não consigo sair daqui sozinha. Estou tentando me mexer, mas de alguma forma acabei ficando presa no gelo mesmo assim. O que tem? E aí vocês podem pensar, ou de dentro mesmo, né? Às vezes é um recurso que a gente tem, que a gente não está acostumada a usar, mas de repente ele surge nesse momento, né? Como um coelho que eu tiro da cartola. Não pode ser alguma coisa de dentro, sim. Pode também ser alguma coisa de fora, como esse lavrador, como um estranho que passava. Vocês podem fazer esse exercício pensando tanto no repertório de situações que vocês já têm, de repente vocês já tenham tido a mesma experiência de estar nesse lugar e de alguma força externa ou interna resgatar vocês desse congelamento, ou vocês podem simplesmente pensar o que me tiraria do gelo. Qual seria? Até ela usa uma. Deixa eu voltar aqui. Uma expressão interessante. Alimentação. Alimentação da psique. Esse tipo de ajuda, né? É uma ajuda que alimenta. É uma ajuda que alimenta porque ela te coloca em movimento de novo. Ela te coloca de novo naquela andança, né? Te coloca de novo naquele percurso. Te coloca de novo para esse corpo estranho e estranhado se movimentar em busca de alguma coisa que ainda não encontrou. Então, assim, é um alimento. O que te alimentaria tanto a ponto de você sair do gelo? Ou o que já te alimentou tanto a ponto de você sair do gelo? E aí, né, se for realmente pensar nessa experiência, a gente vai retrabalhar essa experiência dentro do texto, né? Não precisa ser exatamente o que aconteceu, mas pode sim servir de uma referência, né? De repente alguma coisa que já tenha acontecido. E caso não venha nada desse tipo na memória, então imaginando, se eu chego nessa situação, né, que eu não dou mais conta de me movimentar, o que seria forte bastante para me nutrir, que me ajudaria a quebrar o gelo, né? Como que eu quebro esse gelo? Ou quem quebra esse gelo para mim? Que força é essa que quebrou o gelo, né? Que força é essa que me colocou em movimento? E a gente, de novo, né, sempre pode ficar muito livre para fazer esse tipo de exercício. Então, pode ser, às vezes, uma ideia, um conceito, né? Um sonho, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, não precisa ser uma pessoa, né? Também não precisa ser uma situação, pode ser uma coisa bem imaginada aí, pensando nessa história do congelamento e de algo que me dá a nutrição suficiente para que eu consiga sair desse lugar isolado, tá? E é isso. Então, eu acho que a mensagem dessa parte, sou tão estranho. A mensagem dessa parte é realmente de continuar, né, se movimentando e de que esses bloqueios, né, que a gente tem às vezes na vida, tantos bloqueios criativos dos exemplos que ela trouxe no sentido de escrever, pintar, né, atuar, etc., quantos os bloqueios de deixar, né, seguir em marcha projetos que a gente tem, não necessariamente ligados a essas áreas que ela trouxe,
quando a gente se depara com essas travas, o melhor que a gente tem a fazer é continuar se mexendo. Porque se a gente conseguir continuar se mexendo, a gente não vai se congelar. E assim como o patinho feio, a gente pode estar assim num movimento, num deslocamento que a gente não tem exatamente a ideia de onde vai dar, né? A gente não tem. E quem diz que tem, né? Sabe exatamente o que vai acontecer, que sabe exatamente o caminho que será, não é verdade, né? Não tem como a gente saber. Mas às vezes a gente fica mais perdido, porque parece que esse senso de direção é uma direção pela caminhada mesmo, né? Parece que eu não estou enxergando exatamente o que é que eu quero no fim, né? Se é que tem fim, mas eu entendo que algo me, né? Parece que algo não é obriga a palavra, né? Mas me impele ali a continuar caminhando, continuar me movimentando. Então, a ideia, na verdade, é essa. Diante da trava, o que você faz? Se você ficar parado diante dessa trava, você vai se congelar. E se congelar não é a melhor opção, né? Ficar nesse frio, nesse isolamento, sem sentimentos, né? Com essa inibição da criação, não é a melhor opção. Então, a melhor opção é, ainda que não esteja fácil, tentar seguir em frente, se movimentando. Às vezes, nesses momentos de frio, né, os movimentos não vão ser tão intensos ou tão ágeis ou tão longos, expansivos quanto a gente gostaria. Mas um movimento é sempre um movimento, né? Então é um pouco essa ideia. Então vamos ver o que ajudaria a gente a voltar ao movimento se a gente estivesse nesse lago congelado. O exercício é esse, e aí a gente tem mais alguns na semana que vem.